Boa tarde. Está no ar o J5, hoje muito especial, com as últimas notícias envolvendo a sentença judicial aqui que recupera os direitos políticos do ex-presidente Lula. Para comentar isso, temos conosco aqui na nossa bancada virtual o companheiro Márcio Roberto. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Assad? Estou aqui diretamente da Bahia para trazer essas boas novas aí nesse finalzinho de tarde, dessa segunda-feira. Boas novas, porque já implica aqui também numa vitória popular muito grande. A gente está vendo uma certa euforia popular aqui já também em torno, inclusive, da candidatura do Lula, não é isso, Márcio? É isso aí. E não é uma coisa do nada, do além, né? Tem tudo a ver com esses atos que ocorreram no último sábado, né? Houve um ato grande em São Paulo, houve um ato significativo em Brasília, e é claro que essa mobilização popular pressiona as autoridades públicas a colocar de volta os direitos políticos do Lula, não é? Sem dúvida, Mas, uma coisa muito interessante. Opa, desculpa. não, falar assim, do ponto de vista jurídico, o que é que você nos traz aí? Então, do ponto de vista jurídico, que a gente tem que ficar muito atento, na verdade, porque é assim, a gente viu, por exemplo, em 2019, que a burguesia tirou Lula da cadeia, mas não deu esse passo mais ousado aqui de restituir os direitos políticos dele. E nessa manobra agora, a gente viu uma coisa meio assim, o Lula ele recuperou os direitos políticos, isso é, sem de dúvidas, um ganho muito grande, mas o problema é que ela já continua atuando aqui no processo político geral do Brasil, né? colocando, colocando ainda essa ameaça sobre o nosso processo. A gente não sabe ainda, por exemplo, se daqui a pouco pode voltar a ter aqui algum momento, um processo a jato aqui, como que a gente viu que condenou o presidente Lula. Por isso, que diz respeito ao aspecto estritamente técnico, a gente é uma vitória, mas nós devemos nos certificar também de essa é uma manobra também do ponto de vista jurídico e que encobre inclusive os crimes do próprio STF que que passaram pano, para usar a linguagem popular, né? Que fizeram vista grossa para todas as manobras ilegais dessa operação golpista e ilegítima que é a Lava Jato e que a gente tem que aproveitar agora essa euforia para já também colocar na ordem das lutas populares, das mobilizações populares também, o fim, né, imediato, na verdade, não só a suspensão, mas o fim mesmo dessa operação golpista, que está de todo esse processo que sofreu um duro revés agora, sem sombra de dúvidas, né? É E verdade. isso eu queria Pode comentar que continuar. isso gerou também uma nota aqui do partido que eu gostei, uma nota oficial mesmo do Partido da Causa Operária sobre a anulação dos processos do Lula. Não sei se a produção teria como reproduzir a imagem que está estampada aqui no nosso diário online, o Diário Causa Operária, que mostra também a razão de tudo isso, que é a popularidade do Lula e a força política dele, né? Especialmente junto à classe trabalhadora. Mas aqui, fazendo uma leitura aqui rápida da nota, há poucos minutos, o ministro do STF, Edson Fachin, julgou a Justiça do Paraná incompetente em 4 condenações do ex-presidente Lula. Este é mais um dos absurdos da conspiração imperialista que foi a Operação Lava Jato. Ele nunca deveria ter sido julgado lá. A decisão torna Lula elegível desde já. Não devemos perder tempo. O PCO
faz um chamado ao PT e a toda a esquerda. Anunciemos já a candidatura de Lula. Se ele for candidato desde agora, ajudará a cimentar a vitória e começaremos imediatamente a campanha para pôr fim ao golpe, à ditadura de Bolsonaro e dos golpistas e todas as arbitrariedades que viemos sofrendo desde 2016, de uma vez por todas. Lula é reconhecido até pela imprensa burguesa como o único candidato capaz de derrotar nas eleições de 2022. O único, com apoio das amplas massas populares. Os trabalhadores veem que sua candidatura seria um movimento de enfrentamento com a direita e os inimigos do povo. Temos que criar esse enfrentamento. A decisão é uma vitória da luta contra o golpe e pela liberdade do Lula. Mas não podemos acreditar por um minuto que seja que a luta tenha terminado aqui. A própria decisão do STF evade uma das questões centrais, que é a dos crimes da Lava Jato e toda a conspiração contra os direitos do povo brasileiro. O povo sabe que é preciso um governo que responda aos trabalhadores. É preciso um governo dos trabalhadores. Os vários candidatos da esquerda precisam agora deixar de lado as expressões individuais e apoiar a unidade do povo. Falaram que precisamos de unidade. Para unidade com o povo não tem outro nome. Para o enfrentamento com a direita, seja neoliberal ou fascista, não há outro nome. Nosso partido conclama todos os setores populares, sindicatos e militantes. Tomem as redes, as ruas, façam sua voz ser ouvida. Não podemos perder mais nem um minuto. Lula candidato já contra o golpe de Estado, burguesia golpista, por um candidato dos trabalhadores e por um governo dos trabalhadores. Essa é a nota, companheiros que já estão assistindo aqui a nossa programação hoje muito especial na Causa Operária TV. E essa aqui é a nota oficial do partido, né, Márcio? E eu acho que destaca muito bem um pouco disso que a gente vinha tratando, que é justamente a vitória, sem sombra de dúvidas, né? Mas ela não tira aqui ainda, ela ainda deixa ali alguns elementos para que a burguesia retome esse controle isso que foi dado aqui agora, né? Em função das lutas, das mobilizações, mas ainda deixa ali um pouco das sementes do que para que ela consiga se organizar mais para frente para tomar o controle. E acho que isso é uma coisa muito importante da gente lembrar, que temos que aproveitar essa onda, né, de otimismo agora, que é plenamente justificável em função dessa vitória, para impulsionar ainda mais a campanha contra pela altura do Lula, né, em função também de alguma tendência capturadora da esquerda de apoiar outros candidatos, que não é por aí. O nome que unifica a população, que unifica a classe trabalhadora, é o Lula. Ele que teve que enfrentar todo esse processo, né, Márcio, para poder ter seus direitos políticos reconhecidos. E agora é hora da gente ir mais para cima, aproveitando também a conjuntura internacional, tudo que favorece esse momento aqui para a mobilização popular. Como que você está vendo? Não, é isso aí. A gente deveria dissecar essa nota política que o nosso partido soltou, que é justamente assim, o Lula não deveria nunca ter sido julgado lá no Paraná. É algo assim, a gente não sabe nem explicar por quê. Onde é que surgiu isso? É óbvio que nós sabemos que foi tudo montado lá em Washington, né? Compraram meia dúzia de juízes aí cafajestes, tipo Sérgio Moro, esses juízes aí que ninguém sabe onde é que surgiu, uns vendidos, né, dos norte-americanos, para poder botar Lula na cadeia, tirar seus direitos, que foi justamente isso que garantiu que Bolsonaro fosse eleito. Isso aí foi o início da fraude.
né? Nós estamos no golpe de Estado desde o momento que começou a colocar na cadeia, no chamado processo do mensalão, colocou os companheiros Disseu, Vacari e outros na cadeia. Naquele momento, o partido já estava fazendo uma campanha contra, que isso aí era o início de um golpe. Esse golpe foi se aprofundou a tal ponto que a direita chegou a ocupar as ruas, pedindo ditadura militar, pedindo isso, pedindo aquilo. Começou a gerar aquela enchente de notícias mentirosas, falando que o PT criou a corrupção, que o PT roubou mais que tudo, que o PT é isso, que o PT era aquilo. A imprensa era 24 horas, a imprensa tanto a televisiva quanto o rádio, essa imprensa burguesa, calhorda, era o dia inteiro falando que o PT era o diabo na terra. Isso aí gerou toda essa fraude nas últimas eleições, que impediu Lula que fosse candidato, né? Não, primeiro tirou Dilma, um processo totalmente fraudulento. Até hoje ninguém consegue explicar por que tirou Dilma se nada foi provado contra ela. Esses calhodas aí do Paraná falou que tinha convicções, né? Foi a primeira vez que a convicção tem mais poder do que uma prova. E ainda colocou o Lula na cadeia sem todos os trâmites julgados. Todo mundo viu isso aí, né? Então, no momento que tirou Dilma, colocou o Temer, e depois as eleições foram fraudadas de tal forma que Lula não participasse, isso aí deu a oportunidade para que a direita colocasse Bolsonaro no poder. E depois que Bolsonaro chegou ao poder, todo mundo viu como é que está a situação até hoje, né? E é interessante sair essa notícia hoje do Fachin, anulando os processos. É bom deixar claro que isso aqui não deixa nada, isso aqui não tem nada de democrático do STF. Continuamos com a mesma opinião que o STF tem que ser extinto, né? O STF não tem poder nenhum, mas uma coisa que chama a atenção aqui, que tem a ver com a nota, é que a partir do momento que Fachin anulou todos os processos contra Lula, né? Colocou ilegal os processos contra Lula, houve uma comoção social. Você olha nas redes sociais, no Facebook, você olha no WhatsApp, você olha no Twitter, você olha em todos os locais, as pessoas estão comemorando, né? Isso aí, e quem vai na rua como nós, que estivemos na rua no último domingo fazendo os mutirões, toda vez que a gente falava fora Bolsonaro e Lula presidente, a quantidade de pessoas que avançavam até nós para pegar o material, para pegar panfleto, para pegar adesivo, é impressionante. Quando você fala, nós queremos que Lula seja o candidato, nós queremos que Lula seja o presidente, a população, ela abraça a causa. Na verdade, é mais do que abraça, né? Ela mostra assim, eu estou disposto a lutar por isso aí. Eu acho que a nota, ela tem uma importância gigante quando ela chama toda a esquerda, quando ela chama todo o movimento popular a botar o bloco na rua. E já, desde já, o PT já deve anunciar Lula como candidato a presidente. Já iniciar essa campanha, já iniciar essa mobilização. Porque nós vamos mostrar, né, que essa campanha em defesa de Lula, ela vai tomar proporções tão gigantes que novos acontecimentos positivos irão surgir no Brasil. O principal é acabar com o governo Bolsonaro, e acabar com o governo Bolsonaro é acabar com o governo Bolsonaro e todos os golpistas. A gente está vendo aí que quase 300 mil pessoas já morreram, e morreram justamente porque Bolsonaro e a direita, Bolsonaro e toda a direita, Bolsonaro e Dória, Zema e todos os governadores, inclusive o governador da Bahia, que é um governador que é do PT, mas é um governador de direita, né? Eles, em vez de vacinar toda a população, ao invés de colocar um auxílio que a população possa ficar em casa, não só os trabalhadores, como os pequenos comerciantes possam ficar em casa, não há nenhum plano disso. Então, a população, além de não ter vacina, além de não ter um auxílio, elas estão se aglomerando nos ônibus, estão se aglomerando nos locais de trabalho, justamente porque são obrigadas a irem para poder garantir a sua sobrevivência. Porque entre morrer de fome e morrer da doença, a pessoa vai naquela esperança, naquela fé, que se ela for trabalhar e tiver um dinheirinho, pode garantir mais uns dias de vida, né? Eu acho que, como essa nota está colocando aí, eu acho que o nosso trabalho aqui é conversar com a esquerda direitinho. Hoje saiu essa pesquisa aí, onde colocou Lula como favorito, em primeiro lugar, de longe, né? Luciano Huck, que é o candidato da Globo. Só para não esquecer aqui, Luciano Huck
que foi para o estádio de futebol, no primeiro jogo do Brasil aqui na Copa do Mundo, fazer aquele coro lá e mandar Dilma tomar naquele lugar, né? Uma presidenta, uma mulher que nunca, de hipótese alguma, alguém poderia falar aquelas asneiras contra ela. Luciano Huck, que é da burguesia cheirosa, né? Que é o candidato da Rede Globo, esse canal mentiroso, que vem trazendo mentiras assim 24 horas por dia na mente da população trabalhadora, seja através dos jornais, seja através das novelas, seja através dos seus canais de humor, seus programas de humor, uma campanha assim gigante de direita. Então, assim, o PT, a CUT, o MST, né, o MAB, né, todos os movimentos populares, está na hora de chegar e fazer uma campanha de rua. Tem que chegar, parar com esse negócio de tuitaço, parar com esse negócio de panelaço, parar com esse negócio de carreata. A população pobre, ela quer marchar na rua. E para marchar na rua, as organizações, as lideranças desses movimentos precisam fazer um chamado claro. Venha para a rua para garantir que Lula seja o nosso presidente. Um chamado claro desse aí, a população é óbvio que tomará as ruas. Mas esse 8 de março, né, que é o dia da mulher trabalhadora, né, o dia de luta, o Dia Internacional de Luta das Mulheres Trabalhadoras, todo mundo viu aí a vergonha que foi a esquerda, né? A esquerda não chamou nada. A esquerda ignorou completamente o dia 8 de março. A esquerda não fez nem tuitaço no dia 8 de março. A esquerda fez live no dia 7, no dia 6, fará live no dia 9, 12, 13, mas hoje, dia 8 de março, única e exclusivamente, o PCO tomou as ruas. Através do seu coletivo de mulheres Rosa Luxemburgo, teve um grande ato em Brasília, teve um fenomenal ato em São Paulo, e praticamente em todas as capitais foram distribuídos milhares de notas políticas do coletivo de mulheres Luxemburgo, chamando as mulheres a se organizarem para barrar o fascismo, barrar a direita, né, e garantir todos os direitos democráticos da população. E um dos principais direitos, né, que é isso aí que foi anulado pelo ministro Fachin, né, com relação às condenações de Lula, isso aí, desde sempre, quando começou o primeiro processo contra Lula, o PCO foi para as ruas. Não a punição de Lula, não a prisão de Lula. Fizemos milhões de cartazes, não a prisão de Lula. Nós podemos lembrar aqui daquele maravilhoso episódio lá no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo dos Campos, né? Onde durante 2 dias, quase 3 dias, a população acampou de frente do sindicato e impediu a todo custo que Lula fosse para a cadeia. Nós tivemos aquele show de horrores, que eles chamaram de missa ecumênica, de culto ecumênico, onde a esquerda, a começar dos abutres, né, Boulos, Manuela Dávila e outros elementos desqualificados aí da esquerda, ficou pressionando o Lula para ir para a cadeia. Não, Lula vai ficar na cadeia só 1 semana, só 10 dias. E todo mundo viu, dia após dia, Lula morfando na cadeia. E nós continuamos, vamos para a rua. Só que, ao contrário da esquerda demagoga, da esquerda pequena burguesa, a gente não simplesmente falou vamos para a rua, nós fomos para a rua. Nós fomos nas estações de trem, nas estações de metrô, nas faculdades, né, nas favelas, nos morros no Rio de Janeiro, soltando milhões de panfletos, convocando a população para ir para a rua. E nós fomos na rua, fizemos a dianteira, fizemos inúmeros atos em todas as capitais, fizemos grandiosos atos lá em Curitiba, fizemos Réveillon em Curitiba, fizemos um Réveillon magnífico em Curitiba, de 2018 para 2019, né? Fizemos lá em Curitiba um Réveillon pela liberdade de Lula. E quando Lula foi solto, a gente colocou que os processos precisavam ser anulados. E aí, não é por acaso, como eu falei no começo aqui, isso aqui não é por acaso que Fachin está anulando, não porque ele seja um democrático ou coisa do tipo. Ele está colocando porque a mobilização popular irá acontecer, está acontecendo. No último sábado, né, Lula fez um chamado para a população ir para a rua,
pelos seus direitos, né? E no último sábado, o PCO, não no penúltimo sábado, né? Que hoje é segunda-feira, não nesse agora, mas no anterior, nós estávamos na rua. Os dois principais atos foi em São Paulo, que inclusive foi censurado pela polícia, né? A polícia atacou o ato em São Paulo, um grande ato em São Paulo pelo direito Lula, e o PCO estava lá, militantes da base do PT estavam lá, militantes da base de outros movimentos populares estavam lá, né? Com a palavra de ordem pelos direitos democráticos de Lula, que Lula seja o nosso candidato, que Lula seja presidente. Em Brasília, aconteceu também o ato, no último sábado, inclusive teve uma caravana do Nordeste, o pessoal saiu desde o Rio Grande do Norte, passou por Pernambuco, passou pela Paraíba, passou pela Alagoas, passou na Bahia, e da Bahia cruzou e foi para o Planalto Central, para Brasília, mesmo com bastante chuva, vários militantes do PCO em primeiro lugar e militantes do PT. Inclusive, uma coisa interessante, nós lembramos daqueles saxofonistas que apareciam no shopping tocando a famosa Lula. Lula lá, brilha uma estrela, tocando no sax. Ele estava lá presente, né? Juntamente com a nossa bateria Zumbi dos Palmares, animando e tocando lá. Ele fez uma declaração assim emocionante com relação ao apoio do PCO em defesa dos direitos de Lula, e mesmo embaixo de grande chuva, uma chuva torrencial, o ato aconteceu lá na Praça dos Três Poderes, em frente ao STF. Justamente no momento que a esquerda faz coro com a direita para que as pessoas não tenham liberdade de expressão. Eles querem que as pessoas se calem, e nós falamos, esse é o objetivo de caçar os direitos, de caçar a liberdade de expressão, não é caçar a liberdade de expressão da direita. É justamente caçar a liberdade de expressão da população que quer ir para a rua e falar: eu quero Lula candidato, eu quero Lula presidente. E agora é a hora. Agora que Fachin anulou as condenações de Lula, é hora de mobilizar, é hora de ir para as ruas, é hora de você... Agora é a hora. É hora de fazer tudo. Tuitaço, panelaço, carreata, bicicleta, tudo. Tudo que for preciso fazer, mas principalmente marchar nas ruas. Atos com grandes bandeiras, grandes faixas, com o nome gigante de Lula, sabe? Aquela campanha emocionante assim, para que a população veja que é real, que é firme e que é verdadeira. Porque aqui nós temos, a gente assiste vários canais de esquerda aqui, e várias pessoas que se dizem aí marxistas e etc. Assad, vou encerrar aqui rapidão, Assad. Você vê que vários canais de esquerda aí começam a colocar a culpa na população. Ah, a população não quer isso. Não, mentira. A população, ela quer Lula presidente. Eu falo isso porque eu vejo, você deve ver também, porque todo domingo nós fazemos mutirões, e nos mutirões, quando a gente fala Lula, quando a gente fala a palavra Lula, as pessoas nos abraçam. Nós estamos no meio da pandemia, o pessoal nem pega na mão, mas quando você fala assim, nós queremos Lula candidato, nós queremos que Lula seja o presidente, tem um apelo popular gigante, as pessoas vêm, nos abraçam, pegam os materiais. E é isso aí, Assad. Eu acho que a nota do PCO, ela está mais do que correta. A esquerda precisa se mobilizar já. É para ontem, entendeu? Aproveitar essa promoção. Eu abri o Facebook aqui, eu abri o WhatsApp aqui nos grupos, é só isso. Fachin anulou, viva! Fachin anulou, viva! Então temos que aproveitar esse momento e pressionar mais ainda, porque nada está garantido. Não foi o STF, foi um ministro apenas, né? Acho que eu falei demais, Assad, eu acho que eu empolguei aqui, que é muita emoção nesse momento aqui interessante, porque nós temos um papel importante nisso aqui. É a nossa mobilização, é o nosso chamado do PCO para ir nas ruas, nesse momento de pandemia, para dizer, tem que ficar em casa. O povo não está em casa. O povo está sendo obrigado a sair para trabalhar. Oxalá o pessoal ficasse em casa. Mas para ficar em casa precisa ter dinheiro. O governo não quer liberar dinheiro para o pessoal. O governo não quer nem liberar vacina. Vê essa falsidade aí, vai ter vacina, não tem vacina nenhuma, ninguém foi vacinado. Ninguém sabe onde é que tem vacina. E o pessoal está morrendo aí. Já são quase 300 mil, né? Todos os dias são mais de 1.000 pessoas que morrem. Então é a hora de ir para a rua e garantir que essa medida do ministro Fachin seja realmente colocada em prática.
É um momento muito importante mesmo, é compreensível o estado de ânimo assim do companheiro Márcio, né, e de todo mundo que a gente está vendo a ampla repercussão disso, né. Eu queria destacar aqui também um desses efeitos, o super sticker aqui do companheiro Desta Vez Eu Consigo, que contribui também, acaba contribuindo financeiramente com essa TV 24 horas. O chat aqui está muito cheio, mas gostaria de agradecer a presença de todos comentando aqui, colocando nos atualizando também sobre as repercussões desse momento muito importante para a história, é muito importante para o amplo conjunto das forças populares na luta contra o golpe. E uma das repercussões que chamou muita atenção também, endossando a fala aqui do companheiro Márcio e na própria nota do PCO, foi a do presidente nacional do Partido da Causa Operária, o companheiro Rui Costa Pimenta, que também, Márcio, destacou a importância de ir às ruas. Eu gostaria de chamar aqui para, se a produção puder colocar, a sequência de tweets que o companheiro Rui Costa Pimenta publicou agora há pouco nas redes sociais. Aqui o primeiro: STF anula processos contra Lula. Vitória, sim, mas é preciso acompanhar cuidadosamente o jogo da burguesia. A começar pelo fato de que a decisão foi tomada para preservar os crimes da Lava Jato e dos golpistas, incluindo as mazelas do próprio STF. Lula candidato já e às ruas. É bem o tom mesmo do que é preciso fazer nesse momento, aproveitar esse embalo para defender a candidatura Lula, que é amplamente popular. O companheiro Márcio deu aqui o testemunho dele, e todos aqueles que participam dos mutirões e das atividades que a gente vem desenvolvendo já há anos, conhecem de cor esse tipo de manifestação. Se trata do ex-presidente Lula, o companheiro agora de batalha contra o golpe de Estado, o principal companheiro nesse momento, né? Mas a sequência vinda do companheiro Rui continua. O próximo tweet dele diz: a decisão é resultado da enorme crise política que está se abrindo com as denúncias da Lava Jato. Essas denúncias apontam para o golpe de Estado, dos partidos burgueses todos, todo o judiciário e dos militares, contenção de danos, mas com uma enorme crise política. Aqui é óbvio que, como está sendo destacado pelo companheiro Rui e o companheiro Márcio falou de maneira brilhante aqui antes, eles jamais fariam dariam essa volta, né, para liberar os direitos políticos do Lula, se não fossem forçados a isso, né? Então a gente tem que considerar também o tamanho da crise, que é muito maior às vezes do que a nossa própria, do que a imprensa divulga naturalmente, mas do que o que a gente mesmo consegue acompanhar, por exemplo, justamente em função de informações que muitas vezes não temos acesso. Mas temos mais um tweet ainda na produção. Isso. A decisão é uma manobra forçada do STF, uma vez que o processo contra a Lava Jato é um processo contra as instituições do regime, contra todas as instituições do regime político. A questão do foro e do juiz natural foi levantada várias vezes pelos próprios advogados de Lula e rejeitados pela STF. Isso aqui vou voltar um pouco, né, nessa parte que o companheiro Rui fala, mais para frente, só pedir para a produção passar o último tweet agora do companheiro Rui, onde ele comenta também as manobras, né? Lula agora está sem impedimentos, mas as manobras contra ele vão continuar. Devemos exigir a anulação dos processos todos e o fim da perseguição contra Lula e o inquérito contra Moro, a Lava Jato e todos os seus cúmplices. É uma parte muito importante da luta, toda a luta popular que deve se desenvolver a partir de agora, para não cairmos numa defensiva. A gente, como o Márcio colocou, retomar uma ofensiva séria mesmo,
porque não podemos esquecer, a Operação Lava Jato ela já foi desmascarada como uma operação objetivamente já com todos os elementos concretos de uma conspiração arquitetada aqui pelo imperialismo, especialmente o governo, órgãos do governo americano, mas instituições de outros países também. Nós vimos aí a questão da transparência internacional, ou seja, os suíços e amplas organizações dos países imperialistas por trás de toda essa manobra golpista, essa conspiração contra o interesse popular, e que deve ser alvo agora da ofensiva popular para estabelecer um regime aqui mais orientado aos interesses da classe trabalhadora. Eu gostaria de comentar aqui um dos mensagens do companheiro Rui, onde ele diz que a decisão é uma manobra forçada. Sim, a questão do foro e do juiz natural foi levantada várias vezes pelos advogados do Lula e rejeitados pelo STF. Isso aqui é uma coisa interessante de se lembrar, porque o próprio advogado do Lula, a equipe de advogados, na verdade, Cristiano Zanin e Valesca Teixeira, estão uma matéria aqui na capa do Brasil 247, destacando esse mesmo aspecto de desde 2016, essa questão da absolutidade aqui dos ex-juiz Sérgio Moro e dos procuradores da Lava Jato para julgarem o Lula. Mas o que a gente vê é todo um regime jurídico aqui dedicado a perseguir e a massacrar mesmo, prender, como o companheiro Márcio colocou, o ex-presidente interferir assim no eleitoral e político brasileiro. Assim. A gente vê agora a repercussão disso, mas eu gostaria de ver se você tem uma palavra sobre esse aspecto também, porque é uma coisa interessante, né? A gente tem que voltar às ruas, a gente tem que aproveitar isso para ir com mais ainda para as ruas, para reafirmar a condição do companheiro Lula como candidato natural da esquerda. Essa é uma defesa que o PCO vem fazendo há tempos, quer dizer, a gente tem que, já que tem que fazer unidade, tem que ser feita mesmo, nós defendemos que seja feito com aquele que o povo quer, sem sombra de dúvidas, é o companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente Lula, e atentando também para o fato de que não podemos perder esse momento agora, né? A gente está vendo finalmente uma repercussão aqui na América Latina da reação popular no Paraguai, no Chile, em diversos países aqui que estão reagindo contra o imperialismo, e agora o imperialismo ele sofre mais essa derrota, mas a gente tem que entender que se não for aproveitar esse momento, o imperialismo vai voltar. Temos que voltar às ruas, não é isso, companheiro Márcio? É isso aí, companheiro. O interessante é o seguinte, falar em voltar às ruas, nós vamos ter já um ato hoje, às 18 horas, na Cinelândia, no Rio de Janeiro. Tá aí o card, fora Bolsonaro e todos os golpistas, Lula livre, Lula candidato, Lula presidente. Hoje, 8/3, às 18 horas, na Cinelândia, né? É um chamado não só do PCO, como dos comitês de lutas e outros grupos aí ativistas do Rio de Janeiro. Então, companheiros do Rio de Janeiro que estão nos assistindo agora, sim, caminhe para a Cinelândia, né? A grande praça lá dos eventos políticos lá no Rio de Janeiro, a Cinelândia. Todo mundo que já foi no Rio de Janeiro conhece lá a Cinelândia, lá de frente do Teatro Municipal e etc. Vê lá vai ser o ato, o fato de acontecer o ato, o fato do PCO já está chamando esse ato aí, já é colocando em prática o que o companheiro Rui já colocou, né? Vamos aproveitar essa anulação e vamos garantir, porque isso aí faz parte de uma própria manobra, que é para livrar a cara não só da justiça, como dos deputados, da imprensa, até da esquerda, né? Quem não lembra da Luciana Genro falando que é Deus no céu e Lava Jato na terra. Quem não lembra disso, né? Quem não lembra ela falando que não tinha nada melhor do que a Lava Jato. Então tá aí esse card aí, companheiros.
Quem está nos assistindo aí, tiver amigos no Rio de Janeiro, fizer parte de grupos de WhatsApp do Rio de Janeiro, grupos do Facebook do Rio de Janeiro, mande esse card aí falando que em instantes, né? Agora já começou, já são 18h15 já, né? Já são 18h15, o pessoal já está lá na Cinelândia, o PCO, e alguns grupos do PT e de outras organizações. Então, quem está em casa assistindo esse programa, vá direto para a Cinelândia, porque essa é a hora de tomar as ruas. O companheiro Rui colocou acertadamente, né, Assad? Esses juízes aí, né, que são deuses, né? O que eles falam é a verdade nua e crua. Quem não viu a Rede Globo, quem não viu esses fanfarrões aí do SBT, da Bandeirante, da Record, esses jornalistas aí vendidos, colocando assim como se no Brasil o fim da corrupção, fim de tudo de ruim no planeta, a Lava Jato chegou, e agora nós estamos vendo que na história do Brasil, para mim, eu só tenho uns 44 anos, para mim, durante a minha existência, eu não conheço nada mais farsesco, mais corrupto do que essa Lava Jato. Apesar que eu conheço, né? E uma das coisas mais corruptas que teve no mundo foi a venda da Vale do Rio Doce, feita pelo limpinho, cheirosinho FHC, né? Mas do ponto de vista jurídico, assim, a gente não viu nada tão grotesco, tão antidemocrático, tão anticonstitucional como todos esses processos farsas da Lava Jato, né? A gente não deve cansar de dizer, Assad, que isso aí foi criado lá no New Washington. O pessoal preparou um golpe, né? Foi os amiguinhos aí do Obama, do Biden, foi essa corja aí que está bombardeando aí vários países aí pelo mundo afora, que está querendo destruir a Venezuela, que quer acabar com os direitos democráticos da população de Cuba e por aí afora, né? Sem falar da Palestina e todos os conflitos que os Estados Unidos estão fazendo lá no Oriente Médio. Então, assim, a Lava Jato, esses processos contra ela trouxe à tona toda essa imundície que eles colocaram embaixo do tapete, né? E a população está vendo tudo. É uma manobra, a gente tem que ficar atento, mas temos que aproveitar a oportunidade e essa comemoração nossa tem que ser uma comemoração ativa, né? Aquela comemoração revolucionária, ir para a rua, né? Conversar com as pessoas. Não foi Lula que falou, menos de uma semana atrás? Vamos parar com essas lives, com esse negócio do Zoom. Vamos na feira integrar um jornalzinho. Vamos explicar para as pessoas o que é que está acontecendo. Vamos falar de política com as pessoas, uma política verdadeira. Se a população fica em casa ouvindo Rede Globo, Rede Globo, Rede Globo, Reinaldo Azevedo e esses pilantras todos aí, nessas rádios afora, a população fica até um pouco confusa, né? Porque a própria esquerda, hoje, Boulos, dia 6 agora deu uma entrevista, né? Vamos unir todo mundo para derrotar Bolsonaro. Só que o mundo dele é com todo mundo que apoiou a Lava Jato, inclusive o partido dele, né? Vamos esquecer. O PSOL foi uns entusiastas da Lava Jato, né? Quem nunca viu as plaquinhas lá no centro? Porque a única coisa que o pessoal faz é aquela plaquinha lá no. Imprime lá um papelzinho um A4 lá, e aqueles senadores lá, umas múmias lá, né? Tipo Luiz Erundina, aparece lá e começa a mostrar lá aquelas palhaçadas. Mas eu tenho fé que essa decisão aí está levantando o ânimo da população, e se depender do nosso partido, a população vai estar nas ruas pelo dia de Lula. A começar, que nós vimos aí, né? Se a produção puder colocar de novo, já está acontecendo um ato pelos direitos de Lula lá na Cinelândia, nesse momento, no Rio de Janeiro. Assad, seria interessante você ler. Tem mais comentários aí, Assad? Lê algumas coisas legais aí para nós, para a gente encerrar. Falta 10 minutinhos. Tem bastante aqui, o pessoal tá muito animado também. Tem aí um momento do começo interessante, porque já tem os coxinhas também que aparecem, porque sentindo o golpe eles aparecem também, né, na nossa transmissão para fazer o tumulto tradicional deles, mas é aquela quantidade de robô que é para forçar a grandeza desse momento, né? Porque sem sombra de dúvidas, a ampla maioria aqui está comentando
Inclusive o ato do Rio, aqui tem um lembrete bem sábio aqui do perfil Diego Guimarães, que lembra que é uma manobra da burguesia, temos que ficar atentos. A gente tem que ficar atento, mas também como o Márcio mesmo colocou aqui, atentos assim com a animação comunista mesmo, a coisa de você aproveitar esse momento para fazer uma coisa e ir para cima da burguesia, aproveitar que eles estão acuando para política nesse ponto ele não é muito diferente de uma briga de rua, né? Quando o adversário começa a ir para trás, você ele também para pisar logo a parada, né? Mas aqui estão todos os companheiros comentando aqui de maneira muito animada, a companheira Beth não vi, repercussão também na imprensa de esquerda, 247, outros canais, outros também comentando, o companheiro Evandro Martins acabou de colocar aqui que os processos não foram anulados exatamente, é por isso mesmo que a gente tem que ir para a rua, seguir aqui os companheiros do Rio de Janeiro que já estão na Cinelândia nesse momento, e demais companheiros aqui, demais comitês de luta, já devem se organizar desde já para organizar as mobilizações em suas cidades, porque nesse momento agora, quanto mais melhor também, quanto mais barulho a gente fizer por Lula presidente e pela derrota definitiva do golpe, né, da Lava Jato, mais melhor a nossa ação para diante desse momento de muito importante de que sair de uma defesa que fomos postos aqui desde o golpe do Estado, desde que surgiu essa operação golpista da Lava Jato, para um novo patamar aqui da luta, onde as coisas podem e certamente terão um desfecho muito mais positivo para a população e para todos nós que defendemos o Lula presidente, defendemos como Márcio um regime político que atenda aos interesses da população, sobretudo nesse momento de pandemia. E uma coisa que você colocou, Márcio, que eu lembrei também, que nós sabemos que alguns, por exemplo, não têm comorbidades diversas, não vão poder participar dos atos, mas podem participar da produção de panfletos, podem participar da produção de arrecadação financeira, entrar em contato com contatos para ajudar nas convocações, enfim, todo mundo pode fazer alguma coisa para que a população saia das ruas e se tiver que ser do jeito como está se desenvolvendo no Paraguai, onde o povo perdeu o esportivo, se radicalizou mesmo. Lá no Paraguai a gente viu a galera colocando fogo na rua e nos prédios a gente, se aqui tiver que ser desse jeito, enfim, seja feita a vontade do povo, Vox Populi e Vox Dei, né? Se o povo quiser se expressar, a gente não vai, nós do PCO não seremos empecilho nenhum para a revolta popular, porque ela é muito justificada nesse momento em que o golpe de Estado ele colocou uma ameaça muito expressiva contra a população, mas começa a dar resultado, começa a se acuar agora, em função de uma crise que nesse momento nós não temos, talvez, elementos concretos assim para medir a extensão dela, mas quando nós vemos o regime cedendo desse jeito para permitir a candidatura do Lula no mesmo dia que o Márcio colocou, que isso coloca que só o Lula derrota Bolsonaro, o que também se traduz como só Bolsonaro pode derrotar Lula, um indicativo de que eles vão para o lado do Bolsonaro mesmo, e não adianta a esquerda pequena burguesa ter ilusões aqui. Então a gente vê que existe aqui um clima de radicalização, sem sombra de dúvidas, muito maior do que nós mesmos conseguimos acompanhar às vezes, mas que só tende a ser melhor para a gente à medida que manifestações como essa da Cinelândia foram amplamente
repercutidas e endossadas pela população, pela militância e por toda a classe operária brasileira, os estudantes, todos aqueles que estão sob ameaça, mas que ganham agora esse gás para ir para as ruas e impor uma derrota definitiva para os golpistas e a direita, né, Márcio? Estamos aqui nos aproximando dos nossos minutos finais. Você gostaria de dar mais uma palavra, Márcio? Eu gostaria de falar mais no sentido da nossa própria TV, né? Você vê que dessa vez a revolução vai ser transmitida ao vivo, né? Se depender da Causa Operária TV. Por isso que eu insisto, né, toda vez que eu apareço aqui, que o pessoal divulgue o nosso canal para que a gente chegue pelo menos aos 100 mil inscritos, né? Nesse momento é imprescindível chegar a 100 mil inscritos. Receber aquela plaquinha de prata, né? Depois que você tem 100 mil inscritos, o YouTube dá uma melhor divulgação no nosso canal, né? Nós estamos aí com 98,7, né? Se eu não me engano, né? De inscritos. 9,8. Já estamos 9,8, já estamos próximos a 9. Vamos chegar aos 100 mil logo, pessoal. Você que está aí nos assistindo, use suas redes sociais, use o Facebook. Quando você visitar o 247, o DCM, coloque lá nos comentários, se inscreva no canal do PCO e tal, porque se tem um canal que vai transmitir a revolução ao vivo, é a Causa Operária TV, né? E isso aqui, esse plantão de notícias aqui, é um plantão que veio para dar aquela animação, aquela análise positiva, né, dessa decisão do ministro Fachin, e não é à toa que a nossa forma de sermos positivos é estarmos em ação e já estamos fazendo um ato lá no Rio de Janeiro, na Cinelândia. Eu agradeço a oportunidade de participar desse plantão de notícia aqui com você, a Sádio aqui da Bahia, você aí do Mato Grosso, né, conectando todos os nossos inscritos aí, os nossos membros do canal, com aquilo que há de melhor e mais importante na notícia no dia de hoje, nesse finalzinho de tarde de segunda-feira. Eu agradeço e já me despeço aqui, dando um abraço para todo mundo que está nos assistindo, e se você é do Rio de Janeiro, desligue aí ou vai assistindo no ônibus, no metrô, e vá até a Cinelândia participar desse ato por Lula candidato, Lula presidente. Um abraço, Assad, um abraço a todos os nossos telespectadores. Um abraço, companheiro Márcio. Só lembrando, o estado mesmo é Mato Grosso do Sul, mas a gente entende que realmente Isso, Mato Grosso do Sul, companheiro, mas a gente, de resto, endossa aqui também as suas palavras, pedindo para os companheiros que já estão assistindo auxiliarem na expansão da rede independente e revolucionária também, como o companheiro Márcio falou, é o canal que vai transmitir a revolução, que começa com eventos assim, camaradas. Não vamos nos enganar, porque são momentos como esse que a história se constrói, e é importantíssimo você que está na cidade maravilhosa ir lá, dar um jeito aí, ver, apanha para um Uber, para um aplicativo, para trem. Não sei como que está a situação do transporte público, é sempre problemático no Rio, mas não deixe de ir à Cinelândia, você que pode ir, continue acompanhando a Causa Operária TV e não deixe de contribuir também financeiramente com o fortalecimento do nosso canal para expandir essa política. Muito a todos, um grande abraço a todos que estão assistindo. Obrigado a todos os companheiros que comentaram, que compartilharam aqui. E sigam atentos aqui na nossa programação para mais detalhes sobre as repercussões desse momento de importância histórica no último período desde o golpe, que é a retomada dos direitos políticos do companheiro Lula. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite.